todos, sejam todos bem-vindos em mais um evento online da Faculdade Santa Casa. Meu nome é Ana Dulce Santana, eu sou enfermeira, professora, doutora e mestre em enfermagem, coordenadora do curso de graduação em enfermagem da Faculdade Santa Casa. E hoje estou aqui para apresentar a vocês esta webclass com o professor Dr. Felipe Utuari, e teremos também a participação da coordenadora do curso de pós-graduação, dos cursos de pós-graduação da Faculdade Santa Casa, a professora Beatriz. Mas antes de adentrar nesse tema de grande importância, vamos falar aqui um pouquinho sobre a Faculdade Santa Casa. Ela é uma instituição de ensino na área de saúde pertencente à Santa Casa da Bahia, uma instituição com longa experiência na área de saúde e educação, cuja história é conhecida por todos os baianos e se confunde com a própria história da cidade do Salvador. A Faculdade Santa Casa, ela nasce da aspiração da Santa Casa da Bahia ter sua própria faculdade, se utilizando para isso do seu rico campo de prática, na qual, ao longo de décadas, tem sido utilizado por outras instituições de ensino na cidade de Salvador. A faculdade inicia sua graduação com 3 cursos: fisioterapia, psicologia e enfermagem. Acho que a Ana deu uma travou. travadinha. E dentro de ciência, teoria e prática em laboratórios, simulação realística, os estágios no Hospital Santa Isabel, com vasta carga horária. Os nossos cursos têm uma carga horária muito boa de estágio. O percurso formativo, tendo como característica transversal o cuidado de si e o cuidado do outro. É um dos diferenciais, esse estar com o outro, se perceber e o poder cuidar do outro. Os cursos de pós-graduação também têm um propósito de contribuir para a formação de profissionais com habilidades assistenciais e de gestão e com a efetiva preparação dos alunos para a inserção no mercado de trabalho. A pós-graduação da Faculdade Santa Casa iniciou suas atividades com os cursos de especialização de fisioterapia hospitalar, com ênfase na unidade de alta complexidade, fisioterapia em oncologia, psicologia hospitalar, nutrição clínica e terapia nutricional. E ainda com os cursos de atualização de cuidados paliativos e gestão para profissionais de saúde. Neste sábado, teremos início, no dia 26 de setembro, a mais 2 cursos de pós-graduação, a especialização em enfermagem em unidade de terapia intensiva e especialização em enfermagem em urgência e emergência. Numa demonstração de potência destes 2 cursos, a Faculdade Santa Casa traz a webclass dessa noite com um tema extremamente relevante e atual. O uso do ultrassom pelo enfermeiro como ferramenta para a tomada de decisão na sondagem vesical. O uso da tecnologia, considerada uma prática avançada de enfermagem, cada vez vem sendo mais utilizada no cotidiano das instituições de saúde e garante a qualidade e segurança da assistência ao paciente. Abordar a importância deste treinamento, habilitação e capacitação no uso dessa tecnologia favorece a autonomia do enfermeiro no cálculo de volume em retenção urinária. E nesta situação, assume o enfermeiro seu protagonismo dentro da equipe multiprofissional, pois atua como um agente potencializador de intervenções imediatas na prevenção de complicações. E para mediar essa webclass dessa noite, convidamos a professora Beatriz Murata Murakami para fazer essa mediação. A professora Beatriz, ela é coordenadora do curso de especialização em unidade de terapia intensiva e urgência e emergência da Faculdade Santa Casa. Ela é enfermeira, graduada pela Faculdade de Enfermagem do Hospital Israelita Albert Einstein,
Fez residência em enfermagem cardiovascular pelo Instituto Dante Pazanese de Cardiologia e é especialista em formação de docentes na educação profissional em enfermagem pelo Instituto Educacional São Paulo. Mestre em enfermagem pela Faculdade Israelita de Ciências da Saúde, é doutoranda em ciências pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Atualmente, ela é docente da graduação e pós-graduação da Faculdade Israelita de Ciências de Saúde, Albert Einstein, membro da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. É também membro da European Society of Cardiology, membro do Centro de Bioética e do Comitê de Bioética do Hospital Israelita Albert Einstein. Colaboradora da Comissão de Instituição do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo na gestão 2018-2020. Convido você, Beatriz, a assumir essa mediação e apresentar o nosso convidado nessa noite. Bom, boa noite a todos. Obrigada pela presença. Gostaria de agradecer a Santa Casa, então, pela realização desse evento e agradecer, né, muito ao Felipe, que é um enfermeiro, né, vou apresentar aqui o currículo dele, vocês vão ver, ele tem um currículo invejável, né, mas muito melhor do que um bom enfermeiro, ele é uma excelente pessoa, né, então um amigo, uma pessoa que eu tenho muito carinho, muita admiração e queria então, de novo, né, estender os meus agradecimentos aí, que eu sei que numa agenda grande, concorrida, cheia de compromissos, ele conseguiu aí conciliar para estar com a gente. O Felipe, então, ele é enfermeiro, ele é mestre e doutorando em ciências pela Escola de Enfermagem da USP, especialista em terapia intensiva pela Bente, especialista em ECMO pelo Instituto do Coração e pelo Stolley Children's, coordenador também, né, do curso de pós-graduação em UTI do Einstein e professor da graduação da Faculdade de Enfermagem do Hospital Albert Einstein e também da Faculdade de Medicina. Então, queria agradecer, Felipe, vou dar a palavra a você, porque eu sei que está todo mundo muito ansioso para ouvir aí o que você tem a nos contar sobre o uso do ultrassom pelo enfermeiro. Muito bem. Vocês conseguem me ouvir? Beleza. Então, boa noite aí a todos, né? Bia, muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer estar aqui com vocês nesse tempo para a gente poder conversar sobre uma ação bem interessante, né? Que o enfermeiro pode se capacitar, pode, né, alavancar os seus cuidados como uma ferramenta nova, né? Então, isso é uma coisa bem interessante para nós, enquanto equipe de enfermagem. Né? Então, muito obrigado. Vai ser bem legal a gente trabalhar nesses próximos 30, 40, 50 minutos aí. Deixa eu só começar a compartilhar a minha tela e aí vocês me confirmam se estão vendo. Felipe, eu queria deixar aqui também avisado, né, que quem tiver perguntas ao longo da apresentação e ao final, pode mandar pelo chat, que aí, no momento oportuno, a gente traz essas perguntas para que você possa responder para o público, tá bom? Então, pessoal, pode mandar as perguntas via chat. Muito bem, gente. Então, conforme a Bia já falou, a gente combina dessa forma, né? Não vai ter problema nenhum a gente conversar com as dúvidas depois, né? Fiquem tranquilos. Então, hoje a gente conversa, né, sobre o uso de uma ferramenta que particularmente ela é nova, né, em termos de utilização pela enfermagem. Então, alguns pré-requisitos o enfermeiro precisa desenvolver para conseguir ter uma boa acurácia na leitura com o uso do ultrassom, né? Porque acho que é sabido que o ultrassom não é uma ferramenta que a gente tem muito contato na graduação de enfermagem, então, teoricamente, isso fica um pouco para assuntos de pós-graduações, cursos de imersão, até a própria prática clínica, na hora que esse enfermeiro está em desenvolvimento em sua instituição, né? Então, é uma ferramenta bem interessante para que a gente comece a ter maior propriedade sobre ela, né? Que a gente possa trabalhar melhor com esse tipo de auxílio
a nossa sistematização da assistência de enfermagem, né? Então, é uma coisa bem interessante desse ponto de vista. E, historicamente, né, falando em perspectivas brasileiras, nós já temos um certo conhecimento que o enfermeiro faz uso do ultrassom para ultrassom vascular, né? Principalmente as equipes passadoras de PIC, né? Eles são capacitados nesse tipo de auxílio para passagem do catéter. E então, historicamente, quanto equipe de enfermagem brasileira, eu acho que nós estamos muito acostumados em falar sobre o uso do ultrassom para a passagem de PIC, né? Agora, a utilização do ultrassom para mensuração de cálculo de resíduo vesical é ligeiramente uma coisa nova, né? Isso está restrito a alguns centros, né, onde você tem uma maior concentração, talvez, de disponibilidade, né, de materiais, e aí com isso propicia aí uma melhoria dos processos, né? Mas isso é uma coisa que nós, enquanto profissionais, precisamos quebrar essas barreiras e nos propiciar a novas ferramentas, né? Então, já que estamos nesse contexto de sondagem vesical, de retenção urinária, nada melhor do que a gente falar primeiramente sobre retenção urinária, né? Esse aqui é um estudo bem recente, do ano passado, é uma revisão bem interessante, que fala especificamente de todos os passos relacionados à retenção urinária, né? Desde a fisiopatologia, desde quais são as suas formas, os métodos de prevenção, os métodos de manejo. Então, eu recomendo para quem gostar da temática, esse é um estudo bem interessante, que tem várias informações importantes para que a gente consiga se apropriar da temática, né? E eu separei duas informações que eu acho que são legais da gente começar a expandir o nosso raciocínio, o que ele fala de retenção urinária aguda? Né? Ele fala que são volumes maior do que 300 ml, né? Que você acaba encontrando isso num exame físico, né? Relacionado a um paciente não obeso. Só que a gente pensa, como é que nós vamos trabalhar essa informação de 300 ml no exame físico através de uma palpação ou de uma percussão? Isso não fica muito fidedigno. Então, nós precisamos de um auxílio tecnológico para você ter essa acurácia volumétrica e, a partir disso, estabelecer metas, estabelecer intervenções e outras coisas interessantes, né? Só lembrando que quando a gente acaba tendo um processo de retenção urinária, principalmente o nervo pudendo é aquele que controla o meato urinário, né? Então, nós podemos ter interferência no funcionamento desse nervo, né? E aí tem vários tipos de medicações que têm interferência sobre o nervo pudendo. E eu já vou começar a falar delas um pouquinho mais lá para frente. Então, a bexiga é inervada também pelo nervo pélvico, né? Lembrando que eles são todos oriundos na região sacral, né, da coluna vertebral. Então, por exemplo, numa raquianestesia, todos esses plexos nervosos vão sofrer algum tipo de mudança de comportamento, né? E aí esse pós-operatório tem que ser muito olhado pela enfermagem para saber se vai haver uma distensão ou não. Geralmente no pós-operatório, desses pacientes que fazem raquianestesia, se você não tiver um cuidado maior, ele começa a urinar, porque ele não vai sentir nada, ele ainda está anestesiado, ele começa a urinar por transbordamento, né? A bexiga está tão distendida que ele começa a gotejar a urina. E isso é extremamente maléfico para a estrutura muscular da bexiga, né? Então, é uma coisa que precisamos sim conversar para saber como podemos melhorar esse tipo de cuidado que oferecemos a esses pacientes, né? Aqui eu trouxe duas definições interessantes, que é da Sociedade Internacional de Continência, né? O que ela traz como definição de retenção urinária aguda? Ela traz, então, que a retenção urinária aguda é quando você tem a palpação da bexiga, né? Ela está ali, visível na sua... você sente que ela está distendida. A percussão também é capaz de você sentir. Pode estar dolorosa ou como pode a dor estar ausente, né?
Diferente daquele outro artigo que já traz o volume acima de 300 ml em pacientes não obesos, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa assimilar, né? Retenção urinária aguda é quando você tem sinais, através do seu exame físico, de uma bexiga palpável, que você faz uma percussão, você tem ali um tipo de som que não é compatível, né, com aquela bexiga cheia, e pode ter dor ou não. Porém, existe outro tipo de definição também relacionada à retenção urinária, que é a retenção urinária crônica, né? Por quê? Você pode ter o esvaziamento da bexiga, mas esse paciente ainda retém urina, né? Então, aqui vem alguns passos para a gente poder entender quem que são esses pacientes que esvaziam a urina, não por completamente ainda retém, né? São aqueles que têm dificuldade para começar o fluxo de urina, né? Talvez aqueles homens mais idosos, com históricos de prostaté, né? Vamos pensar nele, dificuldade para esvaziar a bexiga completamente, né? Aumento das frequências de micções, necessidade urgente de urinar, mas não consegue, continua com vontade de urinar após a micção. Então, isso são todos os sinais que podem nos levar a um raciocínio de retenção urinária crônica, né? Então, temos que ter bem esses conceitos inseridos para que possamos levar isso para a nossa prática e pensar no processo de como trabalhar com esses pacientes, né? O que poderia me levar, por exemplo, a uma retenção urinária aguda? A maior causa é medicamentosa, né? Então, você pode ter agentes antipsicóticos, anticolinérgicos, antidepressivos, mas chamam muita atenção para o uso de opioides e para o uso de anestésicos, principalmente morfina e fentanil, pensando talvez em paciente crítico, que é onde fentanil é nosso arroz de festa para alguns tipos de sedação. Então, daqui a pouco tira a sonda vesical daquele paciente e ele retém urina constantemente, mas é por causa do uso do medicamento, né? Então, benzodiazepínicos, anti-inflamatórios não esteroidais, bloqueadores do canal de cálcio, antistamínico e álcool. É uma quantidade grande de medicamentos que podem interferir no funcionamento do nervo pudendo, né? Então, temos que prestar atenção, porque talvez isso o paciente pode vir a reter em algum momento da internação dele, né? Principalmente nas unidades críticas, onde a nossa interação medicamentosa é muito maior do que as unidades de internação, né? Em seguida, nós temos então distúrbios neurológicos, né? Principalmente Guillain-Barré, bexigas neurogênicas pós-trauma, né? Outras alterações de nervos periféricos na medula, né? Relacionadas às intervenções cirúrgicas. Então, a gente pode ter manipulação daquela região e aquela inervação sofrer algum tipo de alteração pela mexida cirúrgica, né? Até o mesmo o aumento do repouso no leito, né? A nossa maior taxa de pacientes que ficam imóveis na UTI é maior, então precisamos prestar um pouco de atenção nisso, né? As outras relacionadas a causas mecânicas, né? A própria parte de hiperplasia de próstata, a constipação intestinal tem influência sobre essa parte de retenção urinária, fimose, né? O próprio câncer de próstata, prolapsos, né? Cálculos de bexiga, né? Então temos que ter aí um certo olhar sobre isso. E as próprias inflexões, porque vai edemaciar o canal, vai edemaciar aquele trato e nós vamos ter uma certa dificuldade de colocar esse conteúdo de diurese para fora, né? E aí eu chego com vocês e faço o seguinte questionamento. O que eu vou fazer com uma retenção urinária, né? Então a gente começa a ver várias coisas que ficam a mercê da prática, né? Se o paciente pode andar, você vai começar a querer tirar ele do leito, fazer ele andar, ou vai ligar uma torneira próximo dele para ele ouvir aquele barulho de água e tentar urinar, ou vai fazer algumas batidinhas em cima da bexiga. Vai ter manobras que podemos fazer antes de, teoricamente, que é o último passo para conseguir tirar a urina de alguém, que é a sondagem vesical, né? Então tem todo esse procedimento antes de chegar na sondagem vesical. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo, né? Então nós precisamos sempre estar atentos a esses passos antes de fazer uma coisa mais invasiva, como a passagem de uma sonda. E aí, se eu estou tentando fazer menos coisas invasivas para o paciente,
pelo próprio risco de infecção, risco de trauma, desconforto e aí vai, se eu utilizar alguma ferramenta para poder visualizar esse interior da bexiga, isso seria uma coisa extremamente interessante, pois não é um procedimento invasivo, não é um procedimento caro, e eu consigo ter uma visualização interna, né? Então é uma coisa bem interessante de você conseguir pensar em fazer para garantir menos invasão para o seu paciente, né? E isso tem impacto sobre os indicadores e outras coisas gerenciais e administrativas, né? Então aqui tem um estudo bem interessante que em período pós-operatório, né, que são diagnosticadas as retenções urinárias e através do uso do ultrassom. E o que esse estudo conclui? Que a mensuração do resíduo vesical, né, por esses profissionais que foram analisados, está aí associada com uma ajuda para confirmar se iria ou não passar sonda vesical de demora ou sonda vesical de alívio. Esse manejo foi muito efetivo com a publicação desse estudo, né? Lógico, temos muitos estudos anteriores em relação a isso. Isso é um estudo mais novo, né? Nós já temos, internacionalmente falando, estudos de enfermeiros que fazem esse tipo de prática desde os anos 90. São as primeiras publicações que retornam a ação da enfermagem pela utilização do ultrassom em resíduo vesical, né? Com uma maior intensificação depois do ano 2005, 2010 e 2015, bombou esse tipo de publicação internacionalmente falando, né? No Brasil, nós temos pouquíssimas publicações que falam sobre isso. Se eu não me engano, são só 3 artigos da USP Ribeirão, que, se eu não me engano, foi decorrência de uma tese ou um mestrado, que avaliou conhecimento, avaliou indicações, avaliou métodos, mas ainda somos muito pobres em relação à acurácia do enfermeiro nesse procedimento em vias brasileiras, não em vias internacionais, né? O que nos remete que podemos pensar em várias alternativas de estudo para essa prática, né? E aí, entrando em literatura propriamente dita, nós temos vários estudos internacionais que nos remetem à utilização do ultrassom pelo enfermeiro no manejo dessa retenção urinária para sondagem vesical e associada à diminuição de infecção de trato urinário. Vários estudos, estudos aqui da Journal of Care Quality, que fala de prevenção de infecção de trato urinário, né? O de baixo da Journal Clinical Nurse também que fala da efetividade do ultrassom, uma meta-análise interessantíssima, né? Aqui a baixa incidência de retenção urinária através de um protocolo com utilização de ultrassom, porque você não deixa reter, na hora que chegar perto de um volume que vai ser considerado retenção urinária, já intervém, né? Então, a literatura demonstra essa boa eficácia do uso do ultrassom para esse controle de, eu não posso dizer nenhuma complicação, mas um evento associado dentro das unidades de internação, tanto clínica médica, clínica cirúrgica, centro cirúrgico, principalmente recuperação anestésica, UTI, né? E aí vai. Então, já que começamos a falar de ultrassom, a gente precisa entender um conceito interessante, que é o conceito de point of care, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar de point of care, mas o point of care, ele foi aí começado a ser utilizado já faz mais de 10 anos, muito mais do que isso, e é a utilização do ultrassom por profissionais não ultrassonografistas, né? Profissionais que vão ser treinados para usar ultrassom, mas que não vão dar laudo, que não vão dar informações relacionadas à prática do ultrassonografistas. Esses profissionais que vão utilizar ultrassom, não médicos especialistas em imagem, e não profissionais especialistas, não profissionais não médicos, você é treinado para responder perguntas de sim e não. Então, eu vou falar isso um pouquinho mais para frente, quando a gente vai falar especificamente do ultrassom de bexiga, quanto que é o volume que está lá dentro? Aí você responde, tem retenção urinária ou não? Sim ou não. Então, são perguntas
de sim ou não, você não dá diagnóstico. Porque é isso que eu já vou falar, que é uma coisa que esbarra nas atividades privativas do médico, né? Que nós temos que ter muito cuidado com isso. E aí, por que pensar em point of care? Porque você tem uma redução de custo. Você vai deixar aquele paciente com uma sonda vesical de demora há mais de um mês, num pós-operatório de cardíaca, ou num pós-operatório de trauma, ou pacientes graves que estão dentro da UTI, que ficam com sonda vesical há 1000 anos, e às vezes as pessoas não lembram de tirar. O paciente já diminuiu a diurese, está anúrico e continua com a sonda vesical de demora lá. Então, isso não é interessante do ponto de vista de risco de infecção, de risco de traumas e aumento dos dias de internação, se isso evoluir com algum evento adverso relacionado ao paciente, né? Você, utilizando o ultrassom, você tem condutas mais assertivas, você guia procedimentos que eu vou falar, que nas passagens de sondas vesicais mais complicadas, você pode guiar a passagem pelo uso do ultrassom, né? Você tem uma melhor experiência do paciente, porque você desinvade ele mais rápido e só vai invadi-lo se tiver necessidade, né? E a enfermagem nesse contexto é o que nos muito interessa, né? O enfermeiro pode usar o ultrassom para sua prática clínica? Pode, desde que ele seja treinado e capacitado para isso. E desde que ele não dê diagnóstico nosocomial. O que é o diagnóstico nosocomial? Ele não vai dar laudo, ele não pode laudar o exame, ele não pode dar o diagnóstico clínico daquele paciente. E isso é atividade privativa do médico, né? Do médico ultrassonografista e dos médicos em si, na sua formação. A gente vai contra a lei do ato médico. Então, se nós utilizarmos o ultrassom pela definição do point of care, respondendo perguntas de sim e de não, que nós não vamos responder a diagnóstico, nós podemos sim utilizar o ultrassom e devemos utilizar cada vez mais. Né? Então, eu trago esse conceito de que o ultrassom é uma ferramenta semiológica. Nós utilizamos o esteto, né, o estetoscópio, para fazer a ausculta cardíaca, a ausculta pulmonar, a ausculta abdominal. E o ultrassom nada mais é do que mais uma ferramenta para a gente conseguir auxiliar o nosso exame físico. Só que ele precisa de uma certa acurácia em seu treinamento e uma maior prática, né? Porque ele vai conseguir agregar mais ao nosso raciocínio clínico, ele vai auxiliar na tomada de decisão, né? O problema é que ele é examinador dependente, então quem está o fazendo precisa estar bem capacitado para saber o que vê, né? Então precisa ter treinamento, né? Então isso é uma coisa extremamente importante. Se for para usar ultrassom, use-o, mas use de forma consciente, ou seja, precisa ter treinamento para saber o que está procurando, porque se você não sabe o que você está vendo, você também não vai achar nada, né? Então, isso é importante. E somos respaldados perante a nossa legislação, né, utilizado aí a COFEM, a COREM. Nós temos uma legislação do COREM, né, que nos autoriza a utilizar o ultrassom para visualizar o volume vesical, né? E o que traz essa resolução, né? Esse parecer aí. Enfermeiro treinado, habilitado e capacitado pode utilizar o ultrassom para cálculo de volume de retenção urinária, desde que tenha um protocolo institucional a ser seguido. Então, nós estamos respaldados pelo COREM para poder fazer isso, desde que você esteja treinado e capacitado, né? Então, é uma coisa interessante. Isso daqui é de 2015, se eu não me engano, 2014. Não é um parecer tão antigo, é um parecer que está aí, né? E aí, qual que seria, então, a nossa indicação, né, de fazer um ultrassom pela enfermagem, né? Então, avaliação de volume urinário, né? Tanto no adulto quanto na criança, para ver se temos produção de urina após a administração de volume, se não apresentar micção espontânea. Então, retenção urinária após bloqueio anestésico ou procedimento pós-cirúrgico, com utilizações de droga, né, que influenciam a retenção urinária, e para a própria retirada de sonda vesical de demora, para saber se ela não é mais, se ela não tem mais indicação naquele contexto. Porque eu posso tirar a sonda vesical de demora e fazendo ultrassom periódico para ir acompanhando a produção de urina e evitar, né, maior em quantidade de dias o uso da sonda vesical de demora, e com isso utilizar a sonda vesical de alívio mais vezes. Aí nós vamos pensar, mas eu vou passar mais vezes sonda vesical de alívio, eu não vou aumentar o risco de infecção? Não.
Os estudos já mostram que é muito pior você ter uma sonda vesical de demora mais do que 7 dias, do que você retirá-la e ir passando sonda vesical de alívio toda vez que for necessário guiada pelo ultrassom. Porque você vai fazer biofilme na sonda. E aí você tem maior risco de infecção. Lógico que temos que pensar que toda vez que for passada uma sonda vesical de demora, o profissional tem que garantir que aquele procedimento vai ser o mínimo, né? No mínimo, você vai ter as restrições de segurança em relação à contaminação, né? Então, o 2, que também é avaliar a passagem da sonda para você ver o balonete chegando na bexiga e também se tiver algum tipo de desconfiança que o balonete esteja desinsuflado, coloque o ultrassom para ver se o balonete está lá, né? Ou talvez obstruções, para ver se a bexiga está cheia, se a bexiga está vazia. Então, é uma forma da gente auxiliar o nosso raciocínio clínico para o processo de enfermagem, né? E aí, rapidamente, só para a gente poder entender como o ultrassom funciona, né? O ultrassom é um mecanismo que ele vai criar uma onda sonora superior a 20 kHz, né? Que isso não é audível aos nossos ouvidos, né? Isso, quem consegue ouvir isso, então, são os morcegos, golfinhos, e a gente utiliza nesses aparelhos que estão, né, nas nossas instituições. E como que esse aparelho funciona muito por cima? Se existe, então, o transdutor, ou probe, como as pessoas chamam, e dentro desse probe, que é o que a gente encosta na pele do paciente, existem cristais, que eles são chamados de piezoelétricos. E esses cristais, eles vibram. E na hora que eles vibram dentro do transdutor, isso cria uma onda sonora. E essa onda sonora em vermelho que está aqui nessa imagem, ela se propaga, né, no espaço, bate em algum tipo de superfície ou material e retorna para essas ondas verdes para o próprio transdutor, que além de enviar os sinais, ele também é um receptor. E com isso você tem a formação de imagens, né, dentro do aparelho de ultrassom. Quais são os 3 básicos tipos de transdutor barra probe que nós temos? Nós temos o linear, nós temos o convexo e nós temos o setorial. Eles têm características de ondas diferentes, características de sons diferentes, né? Uns conseguem ter um aprofundamento do som e outros têm um menor alcance dessa onda sonora. Então, o linear está associado a mais para obtenção de acesso vascular, né? Vascular, assim, que eu posso dizer, músculo, né? São coisas mais superficiais. O convexo está associado à avaliação mais profunda, então tórax e abdômen, e o setorial está relacionado a ecocardiograma, né? Então são os 3 que a gente pode ter disponível, e o que nós vamos fazer ultrassom vesical é o convexo, que tem uma maior profundidade, para a gente conseguir enxergar a bexiga em sua maior extensão, né? 2 conceitos básicos, né, bem básicos, que a gente precisa ter. Então, acredito que todo mundo aqui já deve ter alguma vez na vida ter pego algum laudo de ultrassom e ter visto várias definições, várias palavras específicas dessa área, que a gente acaba tendo uma certa até dificuldade de entender o ultrassom, né? O que está escrito ali de laudo. Mas 2 palavras a gente precisa entender quando a gente coloca o ultrassom basicamente na pele do paciente. Uma palavra se refere a hiperecóico. Hiperecóicos são tecidos mais sólidos, que na hora que, mais sólidos, mais resistentes, né? Na hora que o som bate nesse tecido, ele reflete, né? E aí você vai ter uma aparência mais esbranquiçada no ultrassom, como osso, gordura, né? Então isso se chama hiperecóico. O contrário vai se chamar anecóico, né? Tem o hiperecóico também, mas eu gostaria de passar já direto para o anecóico. O anecóico é aquela situação onde você não vai ter nenhuma resistência, onde o som passa, né? E aí você vai ter uma imagem enegrecida na imagem, uma imagem enegrecida sendo formada. E aí é onde a gente tem o caso de líquidos, onde o som propaga, né? Ele não tem uma reflexão. E aí você tem a formação de áreas que estão delimitadas por áreas enegrecidas. E no caso da bexiga, se tiver líquida, cheia de líquido, cheia de urina, a gente vai ter uma visualização do ultrassom como nessa foto. Então é mais fácil da gente conseguir pensar dessa forma. Outra coisa que a gente tem que olhar e pensar quando você coloca o ultrassom numa pessoa. Você coloca o probe e ele vai fazer cortes anatômicos no paciente. Então a gente precisa conhecer o corte transversal
que é quando você coloca o probe numa posição horizontal no paciente, ou você coloca o probe numa região vertical, que é o plano sagital. E aí você tem cortes anatômicos diferentes no paciente, e você vai ter que fazer a correlação com a anatomia para você saber o que você está vendo ali embaixo. Então, por exemplo, a primeira coisa que nós vamos fazer para fazer uma mensuração vesical é você colocar o probe perto da sínfise púbica, numa posição transversal, numa posição horizontal. E na hora que você faz essa imagem, você meio que está cortando o paciente desta forma. E aí você vai conseguir achar a bexiga, nas mulheres o útero, você pode ainda ter uma certa visualização de reto e osso pélvico, mas muito para aqui, por causa que o transdutor não consegue ter essa profundidade até a parte posterior, né? E aí, quando você põe esta imagem, né, no ultrassom, você consegue ter isso. Você consegue ter a bexiga, se for mulher, você tem aqui a parte de trás da vagina, o cólon, né? É isso que abre. Então, precisamos entender o plano anatômico que você está colocando para saber a imagem que você está vendo. E esse primeiro plano anatômico que a gente coloca, você vai conseguir mensurar o diâmetro transverso da bexiga. Né? Você vai fazer uma reta e vai pedir para o aparelho calcular a distância de uma parede para a outra. E ele grava esse número para você. Né? Então, gravou, beleza. No homem, como que às vezes eu vejo, né? Eu vejo aqui atrás a parte de próstata, a parte de uretra e a bexiga aqui em cima. Na mulher, então eu vejo a parte de trás da vagina, canal vaginal e a própria bexiga. Né? Só para vocês terem ideia que modifica em relação ao sexo. Né? E na sequência, depois que eu gravei aquela medida na horizontal, eu vou colocar o probe na vertical como está nesta imagem. E aí eu corto o paciente de uma outra forma. Eu corto ele no plano anatômico sagital. E aí eu vou ver outro tipo de imagem. Né? Eu vou ver a bexiga de uma outra forma. Se for mulher, o útero está atrás. Se for homem, eu consigo ver uma parte da próstata ainda. E parte de vísceras. Né? Então, por exemplo, aqui ficaria, olha a bexiga como fica. Ela fica praticamente um triângulo, mas ela segue aquela visualização de plano anatômico que a gente teve aqui, né? E aí, se for então o homem, a gente tem a parte da vesícula, né? A parte da vesícula seminal mais a parte da próstata, né? Você consegue, e aqui tem a bexiga. E na mulher, a gente tem o canal vaginal passando embaixo. Então, já são pontos para você poder achar, para você conseguir enxergar quem é a bexiga e fazer as suas devidas demarcações, né? Então, quando eu faço esse... deixa eu só voltar aqui. Quando eu faço essa mensuração na vertical, no plano sagital, eu vou pedir para o ultrassom me abrir duas mensurações. Eu venho, meço, como se eu estivesse fazendo um X. Eu meço daqui, aqui, e daqui a aqui. Então, seria medições anteros posteriores e céfalo-caudal. Né? Você faz um X, que está faltando o outro X, né? Para a gente conseguir ter essas duas medidas da bexiga nessa imagem. E aí, na realidade, você vai ter três medidas. Você tem a transversa, que divide a bexiga no meio, e depois você tem a antero-posterior junto com a céfalo-caudal. E aí, o próprio ultrassom já te dá a quantidade em ml dentro da bexiga. Mas alguns aparelhos não te dão. E se ele não te dá, aqui é a fórmula. Né? Então, a primeira medida vezes a outra, são 3 medidas que a gente faz, vezes 0,52, que é um ajuste da fórmula. E aí ele te dá o volume vesical em ml. Né? E aqui, então, só para finalizar, como que a gente faria esse cálculo? Você tem essa bexiga aqui, naquela primeira visualização, no plano transversal, cortei a bexiga no meio e fiz essa medida. Coloquei o probe na posição sagital, né, na posição vertical, eu vou fazer duas medidas, antero-posterior e céfalo-caudal. E aí, uma vez a outra, vezes 0,52, já me dá aqui o valor embaixo de 164 ml dentro da bexiga. Ele te dá em centímetro cúbico, mas 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, então é a mesma coisa, tá? Muito tranquilo de pensar nisso. Só para vocês terem uma ideia aqui de como que é a parte de como o nosso protocolo foi formado, né? Um protocolo que foi estabelecido em equipe multiprofissional, né, junto com a equipe médica, para tomada de decisão. Então, por exemplo, o paciente está sem urinar há mais de 6 horas, 4 horas.
Então, o enfermeiro vai lá e vai fazer o exame físico. O paciente não consegue urinar, mesmo as medidas não invasivas de estratégia, né? Vamos fazer um ultrassom. Entre 0 a 100 ml, vamos fazer um ultrassom de novo depois em 4 horas. Entre 100 e 200 ml, eu faço um ultrassom daqui de 3 horas. Mas se já tiver entre 200 e 300 ml e o paciente estiver apresentando desconforto, já está indicado a passagem de sonda vesical de alívio. Né? E aí nós vamos ter uma conversa com a equipe médica, falar, ó, já tem aqui, o protocolo diz isso, podemos seguir com a sondagem? Hoje já está muito estabelecido que sim. Né? Hoje já está muito bem guiado esse protocolo pela enfermagem, compartilhado com a equipe médica, para a tomada de conduta em cima disso. E aí, se eu coloco lá o ultrassom e tem mais do que 1000 ml, o próprio protocolo indica uma passagem de sonda vesical de demora, mas isso precisa ser discutido com o médico para saber o porquê que esse paciente está retendo tanta urina dessa forma. Se vai pedir uma avaliação de urologista ou se vamos realmente passar a sonda vesical de demora, para depois estabelecer um diagnóstico para saber por que essa retenção está tão grande. Né? Então, a nossa comunicação com a equipe médica é enorme para que a gente alinhe as tomadas de conduta juntos, né? A partir de uma avaliação clínica da enfermagem com uma prática avançada. Né? Então, isso é bem interessante porque superou muitas expectativas e teve outro patamar de assistência perante a esse contexto. Né? Então, para a gente conseguir dar já uma finalizada aí, o ultrassom é uma ferramenta útil para nós da enfermagem. A grande problemática às vezes não temos esse recurso disponível. Isso é uma forma que nos incapacita de utilizá-lo. Né? Outro é que ele precisa de treinamento, ele precisa de supervisão. Então, precisa se criar mais cursos, mais divulgação de que isso é utilizado, de termos mais enfermeiros referências na temática, para conseguir perpassar e quebrar paradigmas de que a enfermagem não pode trabalhar com práticas avançadas dentro do Brasil. Ela pode, ela deve e ela vai. Né? Então, precisamos perpassar sobre isso em algumas coisas. Né? Então, precisamos ter mais divulgação que enfermeiros podem fazer isso, né? Pensando que, gente, isso é uma prática avançada de enfermagem. Isso requer uma responsabilidade maior, porque nós não temos formação para a utilização do ultrassom. E se nós vamos nos arriscar nesse campo, nós precisamos ser muito bem treinados, muito bem gabaritados, para que consigamos ter um reconhecimento de uma ferramenta que anteriormente não nos era posta e nos conseguimos adquirir esse conhecimento, apropriar para a nossa prática e, a partir disso, mudar alguns contextos, algumas diretrizes que nós já temos nas instituições. Muito bem, era isso, aí está o meu contato e estamos abertos. Legal, Felipe, obrigada. Queria agradecer aí a sua exposição. Já começaram a chegar algumas perguntas aqui, né? E a primeira delas é: quanto tempo, ou como, acho que até você podia contar um pouquinho, dividir a sua experiência, né? Porque quando esse protocolo, né, como você mostrou, foi inserido no Einstein, você era enfermeiro assistencial, certo? Né? Você trabalhava lá na unidade. Como que foi a inserção desse protocolo? Como que foi o treinamento? Por quanto tempo, né, os enfermeiros foram treinados até de fato eles serem considerados aptos a fazer esses exames? Como foi esse processo? Para se alguém aqui da nossa audiência quiser implementar no seu próprio hospital, na sua própria instituição, que caminho você acha que, né, que vocês percorreram, que você pode dividir com a gente? Então, foi meados de 2015, eu era enfermeiro assistencial pleno nessa época ainda, e nós tivemos uma enfermeira, né, que foi escolhida para ser capacitada como médico radiologista. Então, ela fez um curso de imersão com esse médico radiologista para que ela seja treinada nas leituras do ultrassom, nas competências básicas do ultrassom, voltados, então, para a mensuração do conteúdo vesical. Ela fez alguns exames junto com ele para que ele validasse ela. E a partir do momento que ela ficou validada com esse médico, ela começou a capacitar primeiramente a equipe da terapia intensiva. Então, ela treinou todos os enfermeiros da UTI, todos os enfermeiros foram capacitados,
e a partir disso o protocolo foi estabelecido na UTI, e perpassando depois para o hospital inteiro. Hoje, 90% do hospital é treinado em ultrassom vesical, e quem os treina, né, quem faz esse treinamento periodicamente, é a enfermeira, que é a Djanira, que é a nossa referência em ultrassom vesical, que é, né, a mentora desse protocolo, né, de retenção urinária voltada com ultrassom. E visivelmente foi uma coisa que nos abriu mais os olhos do que poderia ser, né? Quando se abre a caixa de Pandora, o que vai sair de lá, Deus sabe o que é. Mas, assim, foi o início de muitas coisas que vieram a acontecer. Então, foi muito interessante tudo isso e nos deu muita autonomia perante a avaliação clínica, né? É sobre isso que eu ia perguntar, assim, como foi a aceitação, digamos assim, desse papel novo do enfermeiro na assistência, né? Porque talvez num primeiro momento não fique claro, principalmente para a equipe médica, qual é o nosso objetivo, né? Que não é fazer um ultrassom diagnóstico e sim um ultrassom point of care. Até isso, né? Como que isso foi trabalhado? Como que, né, houve resistência? Como que... Divide com a gente um pouquinho sobre isso, Felipe. Sim, sim. Acho que a nossa equipe MUD, dentro da terapia intensiva, ela sempre foi muito aberta, né? Então, nós não tivemos uma rivalidade com a equipe médica, muito pelo contrário, eles nos incentivaram e nos incentivam, e incentivam os enfermeiros hoje a cada dia mais dentro da UTI, né? Nós tivemos, sim, algumas problemáticas dentro do hospital em relação a isso, porque, como eu disse, nós não podemos dar, né? A Bia já até falou, o diagnóstico nosocomial, nós não podemos dar laudo, e a equipe, algumas figuras, ficaram muito preocupadas do que poderia ser, do que se poderia obter com toda essa demanda dos enfermeiros dos hospitais, do hospital inteiro fazendo ultrassom vesical, né? Mas ao longo do tempo, que teve impacto nos indicadores, que teve impacto na assistência, isso foi visto de uma outra forma, visto que os enfermeiros não perpassaram sobre o que lhe é permitido, né? Então, foi uma coisa que, do ponto de vista geral, foi muito bem introduzido e muito bem aceito pela equipe médica, né? Então, isso foi um ponto muito positivo. Legal. E aí você traz para a gente essa questão mais numérica, né? Que você fala, olha, essa mudança de conduta, essa mudança de como, né, conduzir isso, trouxe impactos, né? Trouxe alguma coisa que foi possível mensurar. Vocês, então, visualizaram diminuição do número de sondagens ou diminuição em quais indicadores? O que vocês podem evidenciar ali que, de fato, trouxe, né, essa calma e essa tranquilidade para todos os envolvidos de que estava tudo bem, que estava tudo acontecendo dentro aí de um previsto? Sim. Como todos os hospitais têm indicadores de qualidade, né? E infecção de trato urinário é um indicador de qualidade, né? Associado aí ao uso de sondagem vesical. E como isso foi feito em meados de 2015, nós só conseguimos visualizar o impacto em 2016, 2017, né? Mais posteriormente falando. E em 2017 foi zerado as infecções de trato urinário no hospital. E zerado, eu digo, indicadores de terapia intensiva, que não era uma única, nós não temos uma única UTI dentro do hospital, nós temos duas, somando nós devemos nos dar mais do que 50 leitos, além dos 300 leitos de semi-intensiva, mais os 400 leitos de clínica médica e clínica cirúrgica. E isso zerou em todos os setores, né? Tivemos casos esporádicos agora, mas em relação a 2015, 2014, olhando para trás, não tem comparação. É uma coisa que acabou reduzindo. Lógico que tem outros fatores associados, treinamento, né, equipe se mobilizando e tudo, mas que tem um ponto do uso do ultrassom em tudo isso, tem sim, isso é irrevogável. Não tem como falar que foi ele, mas também não tem como falar que não foi ele. Ele está lá. Foi uma grande coincidência, né? Entrar com essa conduta e a gente ter uma melhora tão significativa, né? Em relação a um desfecho associado. Eu queria até comentar aqui, né? Eu acredito que a gente tem aqui na sala alunos, né, já matriculados nos cursos de pós-graduação nosso de enfermagem, especialmente aí para a turma de UTI. Eu queria dizer, né, que o Felipe é um dos professores que compõe o nosso corpo docente, né? Ele já está aí com passagem marcada para ir para Salvador, né? Assim que tudo se normalizar,
porque está previsto dentro do nosso curso a realização de um workshop prático, né, sobre ultrassom vesical. Então, a ideia é que, né, dentro das dependências da faculdade, nos laboratórios, com toda a estrutura que a Santa Casa oferece, né, que o Felipe possa trabalhar aí com os alunos, né, e a gente treinar, a gente, né, ter uma ideia aí de como fazer. Obviamente, a gente não consegue esgotar o tema, né, mas a ideia é a gente aí ter já um primeiro contato, né, começar ali a mexer com a ferramenta, né, porque de fato a gente entende que isso é uma prática nova, né, e que a gente precisa aí agir também como disseminador. Felipe, uma outra pergunta, né? O uso do ultrassom, você comentou no início da aula que é muito comum pelos enfermeiros quando a gente está falando de acesso vascular, né? Que aí também temos o curso da professora Lélia de acesso vascular, PIC, né? Que com certeza aborda essa parte. Você aqui falando de ultrassom vesical, existe alguma outra forma, né, do enfermeiro usar o ultrassom na prática de enfermagem que a gente ainda não tenha citado até o momento? Tem, Bia, tem algumas outras formas que a gente já está vendo de começar a tentar disseminar no Brasil ainda, porque internacionalmente falando, isso é uma coisa muito comum para os enfermeiros lá de fora. Que lá eles têm esses enfermeiros de prática avançada, junto com os enfermeiros clínicos, né? Então eles prepassam algumas atividades aí. O que nós estamos investindo agora, vai sair um novo protocolo que, aliás, está no forno, está para sair no mês que vem, é sobre resíduo gástrico. Então, o resíduo gástrico é mais uma forma da gente conseguir avaliar a quantidade de resíduo, né, que está no estômago, para que a gente possa evitar a ocorrência de broncoaspirações. E o enfermeiro pode fazer isso, porque ele não vai dar diagnóstico, ele só vai dar a leitura do que está lá dentro. E aí ele vai fazer uma avaliação de risco através de um protocolo para estratificar junto com a equipe médica e junto da equipe de fisioterapia, para evitar broncoaspirações em pré-intubações, paciente extremamente dependente de VNI, outros procedimentos, né? E passagem de sonda nasointeral também é outra coisa que vai chegar em algum momento com o uso do ultrassom, né? O ultrassom pulmonar, a gente já tem uma enfermeira no Einstein que está fazendo, é nossa enfermeira da hemodiálise. Ela guia a remoção da hemodiálise pelo uso do ultrassom pulmonar, que é uma coisa que você não deixa o paciente chocar no meio da hemodiálise porque você está tirando muito líquido dele. Então, Ela nós temos... controla a retirada de líquido da diálise por meio desse controle do ultrassom pulmonar. Exatamente. Que consegue ver, né, as reverberações líquidas pelo ultrassom, pelas linhas B, e aí diminuindo a quantidade de linha B, a gente já sabe que esse paciente pode estar normovolêmico, né? Então já normatiza aquela retirada de líquido para evitar, né, algum tipo de infusão de líquido no meio de uma hemodiálise, que é uma coisa meio que não esperada que aconteça, né? Então, temos várias outras vertentes que o ultrassom pode ser usado pelo enfermeiro. E aí agora eu estou imaginando, está todo mundo se coçando, né? Imaginando assim quanto de campo a gente tem para crescer e para evoluir, né? Eu vi aqui que no chat algumas pessoas comentaram que não conseguiram pegar a aula desde o início, mas essa aula está sendo gravada e ela vai ser disponibilizada no YouTube, no canal do YouTube da Faculdade Santa Casa, tá? Então vocês podem acessar a partir de sábado, né? Se eu não me engano, deixa eu confirmar aqui, né? Isso. A partir de sábado já vai estar disponível online para quem quiser ver e rever, tá bom? Então convido todos vocês aí a novamente assistir, né, o conteúdo, porque a gente sabe que, né, às vezes a gente agora, depois da discussão, quer voltar, pegar mais alguma informação, pegar ali os dados dos artigos científicos indicados pelo Felipe, todos estarão lá, né, para vocês. E também o e-mail do Felipe, que aqui algumas pessoas haviam comentado que não conseguiram anotar em tempo, é filippeutuari@gmail.com, tá? Então, tá aqui no chat também, né? A gente escreveu aqui no chat novamente para isso. E aí, Felipe, eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito do trabalho da Sabrina, né? Então, eu acho que é um trabalho que eu estou tendo o prazer de participar junto com o Felipe, mas eu acho que vale a gente fazer essa divulgação deste dado científico, porque eu acho que pode ajudar as pessoas que estão aí querendo trabalhar com esse tipo de ultrassom. Você pode comentar para a gente um pouquinho sobre esse trabalho científico? Então, assim, aqui nós temos a residência, né, de enfermagem e terapia intensiva,
E os nossos residentes, eles realmente fazem pesquisa científica, eles fazem esse TCC deles, né? É um TCC que a gente tenta ao máximo aproveitar para conseguir coisas novas. E a Sabrina é a nossa R2, né? Ela passou para R2, agora ela já está quase se formando. E nós tivemos, eu e Bia conversamos muito sobre isso em algum momento, que como que a gente pode, teoricamente, mostrar o quanto nós somos capacitados sistemicamente, ou seja, para que os cursos tenham um tipo de uniformidade de avaliação desse enfermeiro em ultrassom vesical. Então, nós pensamos em elaborar um instrumento que contemplasse itens necessários para uma capacitação de enfermeiro, né, que fosse totalmente relacionada ao procedimento de ultrassom vesical. Né? A gente fez um levantamento de literatura, isso não existia lá fora, muito pobre em relação à literatura, né? Porque queríamos um checklist, queríamos isso, né? Específico para bater martelo de como vai ser esse treinamento, de como guiaria os itens, né? Relacionado a isso. Então, já foi formado. Bia, semana que vem ou na outra, provavelmente iremos para a Elivane, porque já passou pelo comitê de juízes. Certo. Então, Então, assim, já esse está... trabalho, em breve, se Deus quiser, vai estar publicado, né? E aí acho que E todo aí, mundo vai poder ter acesso a esse checklist, sim, né? Que na verdade a ideia é a gente descrever ali todos os passos para a realização desse ultrassom, né? Então, a partir do momento que você faz o ultrassom, desde ligar o botão do aparelho, a posicionar o paciente, a fazer as medidas, item a item, né? Para que a gente possa ter uma uniformidade e quando os enfermeiros forem treinados, a gente vê o quanto ali daqueles passos sim. estão sendo respeitados, né? E aplicados por esse enfermeiro, né? Felipe, mas em relação a tempo, quantos ultrassons ou quanto tempo um enfermeiro precisa estar, né, ali, realizar, enfim, para ele de fato ganhar essa habilidade? Qual foi a experiência de vocês em relação a isso? Né, que a Dejanira, como você comentou, começou a fazer o treinamento. A partir de que momento que ela falava, olha, ok, você está apto, pode ir? Ainda a literatura é um pouco divergente nisso, não tem estudos que falem tanto sobre a acurácia de enfermagem, mas a acurácia relacionada ao profissional médico está relacionada a 5 exames só. Então, por exemplo, você vai lá e faz um paciente, faz no outro, faz no outro, faz no outro. Se você já tiver perpassado pelos itens necessários da visualização, você já está gabaritado, você já está autorizado a fazer sozinho. Então, são 5 imagens que cada enfermeiro acabou fazendo no hospital. Que a gente pensa num plantão, você vai fazer isso de cor sorteado, já com os seus 10 ali, digamos que é o máximo que a gente consegue, né? Pelo Corém, pensando em terapia intensiva. Então, é uma capacitação rápida, né? Não é uma capacitação tão demorada, que requer tanta tanto você se debruçar tanto sobre tantos pacientes. Mas o que é realmente importante é você ter os conhecimentos da imagem, né? Porque você às vezes vai encontrar coisas que não são aquilo que eu mostrei, porque tem pacientes que são diferentes, as clínicas são diferentes. Vai ter ascite, vai ter distensão gasosa, né? Pode ter uma gestante, não é mesmo, Bia? Pode ter aí várias coisas neste meio, ah, até mesmo cicatrizes, né? De cirurgia, manipulações cirúrgicas, que aí você consegue ter uma diferença de visualização, mas a bexiga vai estar lá, né? A gente só precisa entender o que são as estruturas, né? Muito bem. Legal, Felipe. Eu acho que a aula de hoje, na verdade, a ideia é ser de fato uma degustação, né? Ali um pouquinho para a gente poder discutir temas, né, que estão fazendo parte aí, né, desse cenário de enfermagem, né? Enfim, queria agradecer muito a sua participação, agradecer aqui a presença de todos, né? Enfim, continuamos abertos aqui a perguntas, caso vocês queiram acrescentar alguma coisa aqui no chat, né? E aí eu passo a palavra agora à professora Ana Dulce. Muito obrigada, Beatriz. Muito obrigada, professor Felipe. Olha, está aí, gente, uma pesquisa de satisfação. Respondam, por favor, tá? Estamos chegando aí a mais
uma webclass de alto nível, bem sucedida, no ciclo de palestras da Faculdade Santa Casa. Respondam, por favor. A sua participação é muito importante para nós na avaliação desse evento. E aí, nós vamos agradecendo, né? Estamos aí, como Beatriz trouxe, é um finalzinho mesmo, uma degustação, né? Só essa degustação do que tem aí. Então, agradeço ao professor Felipe Tari por sua disponibilidade para estar aqui. A sua aula evidencia o quanto o profissional de enfermagem pode avançar na sua atividade clínica, né? Então, você ainda traz aí que tem vários estudantes, enfermeiros, residentes pesquisando e trazendo essa prática avançada. E o mais legal, Beatriz, o professor Felipe vai estar com a gente aqui no curso e muito provavelmente a gente vai conseguir capacitar muitos enfermeiros para essa atividade, tendo em vista aí essa métrica que ele traz, né? Que com cinco ultrassons você já ganha essa habilidade. Então, é bem interessante, né? Então, abordar a importância desse treinamento, professor, foi muito legal trazer isso. E, assim, as instituições de saúde, elas precisam se envolver, claro que o enfermeiro, com o apoio do Corém, eu estava falando para a Beatriz aí, né? Então, assim, o Corém São Paulo sai na frente. A gente tem um ano agora, um ano de decisão, porque estamos em eleições, né? Daqui a pouco a gente está votando, então a gente tem que pensar também nesse momento esse conselho que nos respalda, né, com atividades que vai nos dar autonomia, tá? Então, a importância desse treinamento, a habilitação, a capacitação, com essa ferramenta como você bem trouxe. Agradecemos por essa sua apresentação, sua disponibilidade de estar aqui e de nos presentear com esse conhecimento. Como a professora Beatriz colocou, a gente colocou no chat, a aula vai estar disponível a partir de sábado. Sábado nós estamos aí abrindo, né, os cursos de enfermagem, então aqui tem alguns alunos da pós-graduação, então sábado às 10 horas, todos juntos, o link vocês já receberam naquele e-mail convite, tá? Então vai ser por aqui pelo Zoom, estaremos juntos. A todos vocês, então, que estiveram aqui conosco nessa noite, nós agradecemos. Aos professores, às coordenadoras, Beatriz, a professora Lélia Martã também, professora e coordenadora da pós-graduação. Que divide aí comigo. Exatamente, está aí com a gente, com o curso também de acessos vasculares. Ao professor Tarcísio Andrade, diretor acadêmico da Faculdade Santa Casa, pela leveza e maestria na condução dessas atividades. A enfermeira Jaqueline Noronha, que está aqui conosco, participando aí, que é gerente assistencial, e a doutora Patrícia Alcântara, gerente de ensino e pesquisa, ambas do Hospital Santa Isabel, pelo apoio e participação efetiva na preparação dos estágios dos nossos cursos de enfermagem. Os nossos cursos de enfermagem, professor Felipe, nós temos um diferencial aí, que a nossa carga horária de prática é bem grande, né? Então, de fato, os nossos alunos vão ter essa oportunidade de, com a prática, conseguir essa habilidade por conta, temos aí no estágio de emergência 140 horas e o estágio de UTI 120 horas. Então, é uma carga horária boa mesmo para esse. É quase uma residência, viu? É quase uma residência. A todos os profissionais da Faculdade Santa Casa envolvidos na realização deste evento, nós agradecemos. E a vocês, siga nossas redes sociais, fique por dentro da nossa programação. Então, eu deixo aí o professor Felipe para se despedir, enquanto a gente agradece. Quer dizer alguma coisa, professor? Muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar com vocês, né? Em breve, acredito que, né, perpassaremos sobre essa pandemia e poderemos estar mais juntos aí para que a gente possa ter bons frutos dessa parceria. Obrigada, professor. Obrigada, professora Beatriz. Uma boa noite a todos. Eu que agradeço, gente. Um beijo, boa noite, bom descanso. Aos alunos da pós, até sábado, 10 horas. Até sábado.